Tem a história antes da história. Na verdade, tem 2 histórias antes da história começar do É. Brioteco que Dani, a gente tá chegam gravando já, não nele. tá? Tá vendo, Ah, cara? é? Nem precisou ficar Não preocupado. sabia. Porra, caramba. Tava Isso aqui. foi pensado pra você não Tava ficar achando nervoso. tava achando que era vestiário ainda. Antes de qualquer coisa, eu tô aqui com o Farrá. Qual é o teu... Rapaz, Cara, é Rafael Rafael. Farrá. Farrá? Na verdade, o Farrá é apelido de faculdade, que é o contrário de Rafa, simplesmente. Ah, é? É Tô achando que é aquelas, sobrenome chique, aquelas coisas é só TTK. Não, brincadeira é de amigo. TTK mesmo. Não. Cara, é isso. O Rafael Farrá é o cara que idealizou o Bril-Teco, que é uma potência, né? Hoje são 7 endereços, mas alguns anos atrás começou a primeira unidade no Leblon, né? E como todo negócio em início, o cara que cria e que é o operador, tem investidor, eram amigos, né? Então, mais que É. investidores, eram amigos, que pode ser um problema maior ou não, às vezes, né? Mas parece que não foi o caso. E ficou lá no restaurante lá horas e horas a fio, até para entender como o negócio provavelmente começaria a se desenvolver, né? Mas você falou que a gente estava gravando aqui sem ele saber, então tem uma história aí, tem uma prézinha aí que vai pro ar mesmo assim. E tu falou que tem 2 histórias antes da história. É. Bom, o Briteco, ele abriu em março de 2013, o Briteco Leblon, mas a concepção da ideia, o encaixe ali da ideia aconteceu em 2006, numa viagem que eu estava fazendo pela Espanha. Eu tinha ido ver a Copa do Mundo com meu pai, com minha família, na Alemanha, em 2006. E aí, logo em seguida, eu fiz um pequeno mochilão pela Espanha. E eu estava em Barcelona, na casa até de um amigo. E um outro amigo que estava morando lá falou: vamos conhecer a Sagrada Família, que, pô, é um programa legal, tá tudo bem em obra lá, mas vale a pena. Falei, beleza. Aí no meio do caminho, no metrô, ele falou: cara, tem um barzinho aqui no meio do caminho que eu acho que você vai gostar, você curte boteco, botequim, sempre fui dessa praia. Beleza. Aí a gente parou no bar, cara, era um bar muito pequenininho, muito simples. Por algum motivo ele não tinha autorização para vender bebida alcoólica. Então o que ele fazia? Ele vendia um sanduíche um pouco mais caro e quando você comprava o sanduíche você ganhava uma garrafa de cava. Aí já era a forma dele dar uma driblada ali no negócio. Ninguém queria o sanduíche, a galera toda deixava o sanduíche de lado, ficava uma filinha de mendigos assim pra pegar o sanduíche, e era uma garotada super bacana, umas taças bonitas, assim, que o pessoal ficava tomando cava na rua, tinha um DJzinho, mas era um botequinho mesmo, assim, um bar Eu muito não sei se simples. isso funcionaria aqui no Brasil, mas eu só te cortando, porque lanchonete aqui no Brasil, quem tem CNPJ de lanchonete não pode vender bebida alcoólica. Pois é, ele não Então vendia. você acabou de ganhar uma dica. Não É, venda bebida alcoólica. Dê a bebida é alcoólica isso. associada a Embuta alguma outra coisa. no sanduíche. Compra um sanduíche e ganha uma bebida Cara, e todo mundo alcoólica. na calçada, era verão em Barcelona e tudo mais, né? Então, porra, resumindo, eu fui 3 vezes nesse bar nessa viagem, até hoje eu não conheço a Sagrada Família. Ah. E aquilo ali me deu um estalo, porque já há alguns anos eu sempre gostei muito de boteco, sempre foi um ambiente que me atraiu, uma informalidade, uma simplicidade. Eu sempre fui um cara muito de cerveja, de qualquer cerveja. É, e eu já tinha ali 20 e poucos anos, 25, né, em 2006, 25 anos. Eu já estava percebendo que eu já estava tendo dificuldade de carregar meus amigos para ir no boteco comigo. Já estavam começando a se formar, se efetivar, a ganhar um pouquinho melhor, e aí já estavam começando a frequentar lugares que tinham produtos que o paladar deles estava evoluindo e o boteco não estava acompanhando. O meu Isso aí se chama. Eu posso falar isso? Não sei. Filha da putagem. O amigo que tá abandonando o outro porque tá Pois começando é, a ganhar dinheiro. mas eu não Depois abandonei. bota um pi aí que tá tudo certo. Eu tava me formando também, mas eu gostava daquele ambiente, independente Aham. da conta bancária, era um ambiente que eu gostava, me sentia à vontade, me sentia bem, gostava das comidas. Meu pai sempre fez comidas em casa que depois eu fui descobrir que remetiam a boteco. Meu pai sempre fez rabada, mocotó, dobradinha, cozido. Então depois eu fui descobrir que essas comidas que eu tinha
Memória afetiva. afetivas, eu encontrava com muita facilidade nos botecos. Aí explicou muita coisa, assim, mas... Então fique bem claro, ali é por causa da comida, não era por causa da bebida. aí já que tava ali... Já que tava ali, bebia meia-noite. o almoço tinha terminado 2 da tarde, eu ia às 10 da noite, mas isso não tem nada a ver. Então, assim, era um ambiente que eu gostava de frequentar, já tinha percebido que já estava começando a ter uma dificuldade de marcar alguma coisa e tudo mais. Aí, nesse momento lá, eu falei, cara, você pode ter um ambiente mais simples, como a gente tem diversos fantásticos no Rio, porém servindo coisas boas, porque era uma boa cava, o sanduíche era muito bom, tinha lá uns petiscos e tudo mais, umas tapas excelentes. Eu falei, pô, tá aí, é um ambiente tranquilo, todo mundo em pé. Eu falei, cara, isso aqui poderia muito bem dar certo no Rio de Janeiro. E aí que foi a concepção da ideia. Na época ainda eu não tinha muita ligação com cerveja artesanal, então eu até concebi o projeto inicial com vinho, era para servir vinho em taça. Uma coisa que alguns anos depois que a gente abriu o Brewteco, o Canastra fez, porra, maravilhosamente bem. Era um projeto muito parecido com aquele, servir bons produtos na calçada, em porções menores, né, em taça ou em pequenas porções. E aí eu voltei pro Brasil, aquilo ficou na minha cabeça. Cara, quando foi 2011, aí essa é a segunda, essa foi a primeira história, eu vou te contar a segunda história que formatou de vez a história do Brewteco. Eu tava na Tok ali do Cassino Atlântico, comprando uma mesa, e aí, cara, eram, sei lá, 9h45 da noite. A Tok fechava às 10. Eu dei uma olhada pra mesa assim e falei, acho que cabe no meu carro. Aí desci pro estacionamento subterrâneo da Tok, tentei colocar de todo jeito, não cabia de jeito nenhum. Quando eu fui subir pra pedir pra eles entregarem, tinha fechado a loja. Nossa. Eu tava com meu pai. Aí meu pai falou, cara, eu vou na rua ver se eu consigo um frete, se eu consigo alguma coisa. Quando ele passou na porta de um botequim, perguntou se alguém tinha caminhonete, fazia um frete, o cara que tava atrás do balcão falou, pô, eu tenho, eu consigo levar. Beleza, beleza. Pediu pra alguém ficar tomando conta, ele saiu, foi lá. Aí eu fui no carro junto com ele. Falei, pô, mas e aí, o que você faz? Você trabalha no boteco? Ele falou, pô, não, é meu. Falei, legal, não sei o quê. E você só tem ali? Ele falou, não, eu tenho 12. Eu falei, 12? Tem 12 botequins? Ele falou, é. Falei, Qual era o cara, nome do botequim dele? Não lembro putz, agora. era Lauriston, uma coisa assim. É um nome que provavelmente ninguém conhece pelo nome, né? Você sempre tem um botequim, raramente, botequim, assim, você raramente conhece pelo Botequim nome. pé sujo. Exato, pé sujíssimo. E aí eu falei pra ele mais ou menos, nessa época eu já estava começando a me envolver com cerveja artesanal, já representava uma cerveja artesanal de Santa Catarina aqui no Rio, então já tinha migrado na minha cabeça o projeto para cerveja artesanal e já tinha até o nome Brewteco na cabeça. E aí conversei com ele, falei do projeto pra ele, da minha ideia. Ele certamente não entendeu absolutamente nada, nunca tinha ouvido falar de artesanal na vida, ou seja, a gente tá falando de 2011. Eram os pré-primórdios ali da cerveja artesanal aqui no Rio. Mas ele se interessou, sei lá, sentiu ali, era um cara muito, muito sensitivo, achou que podia ter alguma coisa positiva ali, falou, cara, vamos se aprofundar, vamos entender isso aí. Era um nordestinão arretado. E a gente ficou uns 8 meses conversando, troca daqui, interrompe dali. Quando chegou no meio de 2012, eu falei com ele, falei, cara, eu vou a seguir com o projeto, vamos atrás, ó, já percebi que no Leblon é um lugar que tem pouca opção, só tinha na verdade o Rap Pfeffer, que é um alemão ali da Conde Bernadotte, excelente, inclusive, comida e chopp. A Dias Ferreira é uma rua que está surgindo forte como Reduto Boêmio. Tem 3 botequins na Dias Ferreira. Vamos lá, bater na porta dos 3, ver se por acaso a gente consegue seguir conversa. E aí a gente foi no primeiro, que é onde está o Bril Leblon hoje, até hoje. Conversamos, tinha um senhor assim no balcão. O cara foi extremamente grosseiro, não deu menor abertura. A gente tomou uma cervejinha. Quando a gente estava saindo, o Lauriston virou para mim e falou assim: esse aqui é o que a gente vai alugar. Falei, que isso, cara? O cara só faltou dar porrada na gente ali. Ele falou, não, confia, é aquele ali. Aí a gente foi no seguinte, do seu Manuel ali. Aí ele falou que não tinha interesse. Aí fomos lá no outro, do lado do Venga. Também não tinha interesse. Que é classicão esse do lado do Venga. Porra. Que não existe. Aliás, o Venga fechou agora. É É o o Balcão 201. É o Embalo Bar. É do ladinho ali.
O Embalo tem um clube de xadrez ali, cara. Mentira, É, sério? uma vez a cada 15 dias, se eu não me engano, tem vários jogadores, vários enxadristas que ficam É ali na mesmo? calçada jogando xadrez. Eu Uau, que tenho interessante. um bom amigo que participa. É, e aí, voltando, eu falei, cara, já que você teve essa sensação que lá tem conversa, vamos voltar lá. Aí voltamos lá, pedimos mais uma cerveja, não falamos nada. Aí o cara, vem cá, vocês estão interessados mesmo? Não, a gente tá, peraí então. Aí passou a mão no telefone. Ô Rosa, você não quer vender? Então, tem uns caras que querem comprar. Peraí, amanhã, 7 horas da manhã, vocês podem estar aqui? Podemos. Então tá tudo certo. Aí desligou, beleza, pediu uma conta, éramos os únicos clientes. Era uma sexta-feira, sei lá, 10 da noite, não tinha ninguém no bar. Aí, sábado, 7 horas da manhã, chegamos lá, tava a Dona Rosa, e aí tava o seu Marreta, que era o português, dono do botequim, marido da Dona Rosa. Quem nos atendeu na noite anterior de forma tão cordial tinha sido o irmão da Dona Rosa. Chegamos lá, conversamos, ela rapidamente disse que eles estavam querendo vender, que eles já estavam com mais idade, Marreta já estava com os problemas de saúde, o Marreta é o seu Américo, ele tinha esse apelido porque ele tinha uma marreta embaixo do balcão, quando tinha um cliente muito chato, ele botava a marreta em cima do balcão para Que tentar lindo. intimidar e espantar o cliente chato Clássico dali. isso, né? E aí, Se ele fizer isso hoje, são outros arranja tempos. 3 cancelamentos pelo mesmo problema. Não, seu Marreta não aceitava nem cartão, quiçá Instagram. E aí a gente começou a conversar, fechamos ali um valor. Quando isso já tinha virado 2012 para 2013. Cara, faltando, sei lá, um mês, assim, pra gente terminar tudo, assinar o prazo conhecido. E o que ia acontecer? Esse rapaz que tinha os botequins, ele que ia tocar o dia a dia e eu ia ficar como uma ideia, com um conceito, um ajuste ali do que estava na minha cabeça. Ele desistiu porque ele pegou um outro botequim, Belford Roxo, eu acho, e tava dando muito trabalho, ele ia ter que se dedicar lá e não ia poder entrar no meu projeto. Falei, putz, ferrou, então, porque eu não conheço nada, nem de varejo, nem de boteco, nem de nada, preciso diluir esse risco. Aí chamei 2 amigos, eles falaram, beleza, a gente topa entrar, cada um aqui com Desculpa, 25%. parênteses. Qual é a tua origem profissional? Cara, eu fiz Direito na Cândido Mendes de Ipanema, aqui do lado, especialização em jogos jurídicos, mas nunca exerci, assim. Eu trabalhei por muitos anos numa consultoria junto com meu pai, era uma coisa fiscal, mas não tinha muito a ver com direito, era uma mistura de engenharia com contabilidade, um negócio chatíssimo, mas que, por coincidência, também me levou a conhecer um pouco melhor o mundo cervejeiro, porque nós tínhamos o Grupo Petrópolis e a Ambev como clientes, e era parte do trabalho se enfurnar nas fábricas e pegar um monte de informação, de um monte de maquinário. Então eu ficava 2, 3 semanas enfiado na fábrica de cerveja, percorrendo cada máquina e tudo mais, e conhecendo, conversando ali. Então acabei me aprofundando de uma certa forma anos antes também, pelo menos na parte fabril ali. Depois disso eu tive uma importadora de chá chinês e azeite francês, e nessa importadora e distribuidora acabei começando a trazer uma cerveja do interior de Santa Catarina, foi aí que eu tive o primeiro contato com cerveja artesanal. Cara, uma cidade incrível de Santa Catarina chamada 13 Tilhas. É uma cidade austríaca, que as placas da rua estão escritas em austríaco, as pessoas realmente andam com aquelas roupas tirolesas, assim, na rua. É um negócio muito surreal, parece que você tá em outra dimensão, assim. Qual era o nome da cerveja? Era Bierbaum, significa árvore de cerveja, em austríaco, não é alemão. Se confundir austríaco com alemão é pior do que xingar a mãe lá. E aí, maturei esse projeto, fui adiante, deu esse problema com o sócio, esses 2 amigos toparam entrar. Quando a gente estava ali perto de terminar fevereiro, já estava tudo certo pra gente assinar, eu pedi para adiar um pouquinho pra gente assinar no dia 17 de março, que é o dia de St. Patrick, pra gente ter o nosso aniversário e a nossa assinatura no dia de St. Patrick. Então, o dia do aniversário do Bruteco é o dia de São Patrício. E aí, cara, falei, não conheço nada, preciso de uma imersão completa aqui. Combinei com a Dona Rosa, com o seu Américo, deles permanecerem mais 2 ou 3 meses no você negócio. manteve o bar aberto, do jeito que ele era.
cara, do jeito bizarro que ele era, porque era um bar assim. Você conhece pé sujo, mas aquele pé era imundo, assim. A Era. marreta, você enquadrou a marreta e No deixou? enquadré, Puta, acho que ele sacanagem. levou pra Tinha que manter ter deixado a afastando. marreta, né? Pois é, eu, pelo menos, ele nunca usou a marreta comigo, então acho que eu não incomodava muito, apesar do mau humor dele. E, e aí, cara, pulei pro balcão pra dentro e fiquei ali abrindo casa às 7 horas da manhã, fechando 10, depois 11, depois meia-noite. No começo éramos eu, 2 funcionários no balcão e um cozinheiro só. O seu João, porra, que fazia comidas fantásticas. Faz ainda, não morreu, mas tá aposentado. Eh, e fui aprendendo, fui indo pra Cadeg com eles, fui indo no supermercado que eles frequentavam pra comprar proteínas com eles. Tudo Eh eh, muito informal, quase. totalmente, eles não tinham sistema, não aceitava cartão, não tinha Tudo no relatório de papelzinho. nada. Papel, era aquela máquina registradora ainda que saía aquela tirinha de papel com cara, é isso, muito, muito informal mesmo, tudo na cabeça, em alguns caderninhos. E aí eu literalmente eu passei um mês inteiro anotando tudo que era vendido para poder ter alguma ideia assim de que vende, quanto, ninguém sabia me dizer quase nada. Mas eu sabia que era uma boa localização, que era um bom ponto, que o valor estava dentro ali de uma razoabilidade, mas era o máximo de sensitividade organizada que eu conseguia implementar ali. Cara, e entrei, e aí a gente começou a colocar. Tinha umas geladeiras, não sei se pode falar marca aqui, Pode? tinha a geladeira da Skol e tudo mais. Skol não patrocina a gente, não. Uma geladeira amarelona que eu saí colocando cerveja artesanal e tudo mais. E aí, cara, começou a ter um- 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 uns olhares muito curiosos, porque naquele momento, a gente está falando de março de 2013, já começaram a ter alguns bares de artesanal, mas eram bares assim, era o Colarinho, era o Rap Pfeffer, era o Delirium, eram bares que tinham nascido numa essência cervejeira muito muito específica, assim, e que, pô, o Delirium, por exemplo, que era uma grande inspiração, era aquele esquema de um copo para cada cerveja, pô, cada garçom ali era um sommelier praticamente, pô, uma casa toda bonita, uma chopeira bacana. Porra, aí a galera começou a olhar, pô, um monte de cerveja boa ali, né, que a cerveja era boa, o ambiente era decrépito, mas a cerveja era ótima. Um monte de cerveja legal, umas garrafinhas, umas caixas de cerveja legal, cara, num bar que o balcão literalmente tinha um cabo de vassoura, assim, para o balcão não cair. Naquele ambiente pé sujo que todo mundo estava acostumado a encontrar coisas muito mais Na, simples e no muito mundo no características, mundo assim. do vinho a gente tem o eno chato, né? No mundo da cerveja tem alguma. Tem o servo chato. Servo Tem o chato? servo, não, chato tem em qualquer lugar, né, cara? Só muda de endereço e de time. Mas tem o servo chato, claro. É, é, E aí não tô dizendo que quem vai por esse caminho dos copos e tudo mais é isso, mas a gente entendia que tinha um espaço, pra uma informalidade maior, pra uma suavidade maior, assim, porque, eu já tinha tido a oportunidade de fazer algumas viagens, cara, assim, vinho e cerveja, maioria dos países é uma coisa super normal, assim, o pessoal bebe no Sim, almoço, bebe com sim. os amigos, bebe daqui, bebe dali. A gente é que, por ter tido uma carência durante muito tempo de bons produtos dessas categorias, a gente começou a criar ambientes super elegantes, assim, para se consumir vinho. Ficou uma coisa, depois para consumir cerveja. A cerveja estava indo por esse caminho. De tipo, ó, você tem que se arrumar, tem que tomar banho, tem que passar perfume para poder tomar uma cerveja. Falei, pô, cara, mas você chega na Alemanha, você chega na Inglaterra, você chega. Quem serve boas cartas, as cervejarias, é tudo um lugar super E o cara não tranquilo, toma super de banho tem uma boa. semana, às vezes. É. Aí, é, Que na bobagem. Bélgica, nos Estados Unidos, eu falei, cara, por que aqui no Brasil a coisa tá indo por esse caminho de ser, né, pagar super caro e ter essa coisa toda? Eu acho que tem o seu espaço ali, pô, realmente tem uma taça bacana específica para cada estilo, tem ali mas não precisa ser sempre assim. Aí a gente começou o nosso culto a simplificar a experiência de se tomar uma boa cerveja. E aí começou. Ó, nosso pint é o copo americano.
ó, nosso balde de gelar cerveja é uma leiteira aqui enferrujada que você vai ficar em pé na calçada, você vai falar com um café ali que mal sabe a diferença entre Skol e Brahma, mas você vai ter que escolher 50 estilos ali com ele, que a gente começou a ter uma carta grande, nessa época um dólar muito próximo do 1 para 1 ali no real, então a gente tinha possibilidade, a gente que eu digo, né, os importadores conseguiam trazer cervejas fantásticas do mundo inteiro a preços hiper competitivos. Então a gente tinha uma variedade muito grande, muito grande. E as pessoas começaram a gostar. Aí eu comecei a resgatar quem gostava de coisa informal, quem estava saindo da praia, quem estava afim de tomar uma cerveja, mas não estava afim de ter ali um evento. E, por coincidência também, foi mais ou menos nessa época ali, no final de 2013, começo de 14, cara, que muitas cervejarias começaram a surgir. Eu até estava assistindo a vez que o Renha veio aqui, né? Ele Uhum. contextualizou bem ali também. Ren é um cara bacana, É, conhecimento bruto, pô, né? O encontrei cara com é ele em foda. Blumenau agora. Não, Renha. Ele tá nos primórdios também, né? Não, ele não tava no dilúvio, mas pisou na lama ali. Ele é desde o comecinho ali mesmo. Eu fiz o curso do Do ICB, ICB, né? Eu vi. Eu fiz o Science, o eu Science fiz of só Beer. o sommelier e nem terminei. Faz parte. Era muito cedo, o curso era muito cedo. Eu trabalho em restaurante desde sempre, cara. Ia dormir 2 horas da manhã pra estar 7 horas da manhã no Não curso. dava. E Não é dá. isso, né? A gente às vezes não tem ideia assim, cara, mas eu E é um costumo. negócio complexo, não é Então, muito eu costumo simples, não. dizer que eu assim, acho o mundo da cerveja razoavelmente mais complexo que o mundo do vinho, assim, Eu acho porque também, porque é um a mundo quantidade de estilos, a exato. variedade de estilos, É a um mundo variedade de mais livre, os caras possibilidades. são menos amarrados à regra, mistura tudo e Não, mais e um pouco. assim, o Tem fato as de você escolas poder clássicas, fazer, né. o fato de você poder fazer cerveja em qualquer lugar do mundo, Exatamente. isso facilita e torna uma coisa É. muito mais plural. Sim, sim, sim. Então, sem entrar em grandes polêmicas assim, eu até costumo usar uma, uma imagem assim que o cara que se você pegar uma garrafa de vinho de, sei lá, 200, 300, 400 reais e der para qualquer pessoa que goste minimamente de vinho, a chance daquele cara detestar aquele vinho é muito pequena. Ele pode, pô, eu prefiro uma uva tal, prefiro isso, aquilo, mas pô, o cara vai pegar um vinho que consegue se precificar de uma maneira mais alta, ele vai apreciar de alguma forma aquele vinho. Eu consigo facilmente uma cerveja de 300, 350 reais dar para uma pessoa, a pessoa detestar de cuspir. Porque pode ser uma cerveja ácida, que aquele cara não gosta, pode ser uma cerveja muito amarga, que aquele cara não gosta, pode ser uma cerveja com uma fruta, que aquele cara não gosta, pode ser uma cerveja. Isso, com algum Ah, elemento ali que ele não. Então, assim, o não fato tem de uma uma cerveja. linha, né, ela Não. pode ir por várias E muito ramificações. diferente, mas muito diferente. Então, eu considero um mundo muito mais vasto, É, e, como você falou, muito mais complexo. sim. É, fazer cerveja boa não é tão complicado. O complicado é você dominar aquela técnica de repetir, de ter padrão, de você atingir o que você quer. Que às vezes você está fazendo cerveja em casa, sai uma cerveja ótima, mas totalmente diferente do que você Imaginou, pretendia. aham. Então você ter aquele domínio de atingir aquela cor, aquele álcool, aquele aroma, aquele corpo da cerveja, isso É. realmente não é Eu fiz fácil. uma cerveja lá de comemorativa pro Haru, 10 anos, que foi uma É a sour que vocês vendem lá? é. Ah, com o pessoal da Curtiu? Pacas e eu não bebi, na Não verdade, bebeu? eu vi num dos programas Cara, que mas você foi trabalhoso chegar naquele resultado ali, viu. porque Até chegar naquilo ali, é isso, vai, é vai, um volta, vai. ajuste e é isso, né, a cerveja ela tem, cara, dezenas e dezenas de pequenos passos na produção dela. Se você muda um pequeno passo nesse meio do caminho, o resultado é diferente. Alguns vão perceber mais, outros menos, mas o resultado vai sair diferente. Não necessariamente ruim, mas Sim. diferente. E aí, você se faz num equipamento, na vez seguinte você faz em outro equipamento, já é outra coisa. Fazendo a referência com cozinha. Você vai Sim. preparar um prato numa cozinha, você vai fazer exatamente a mesma receita numa outra cozinha, tem uma chance ali de ter uma certa diferença. Bom, e aí a gente pegou o nascimento, assim, de cervejarias bem famosas, aí, a Three Monkeys, Aos Pocos, a Praia, Três Cariocas e muitas outras. Que, inclusive, cara, maioria delas,
o primeiro barril que plugou foi no Brioteco, a primeira cerveja que colocou na geladeira foi no Brioteco, porque a gente era um bar que, por si só, Isso era tudo na primeira unidade? isso tudo lá no Leblon. Isso tudo no Leblon. O Leblon teve ali um encaixe de. E aí, cara, o que estava acontecendo? Three Monkeys, Três Cariocas, cara, tudo moleque, isso em 2013, 2014, tudo moleque de 20 anos, 21 anos, ainda faculdade, na PUC. Pô, você imagina, um amigo seu de faculdade abre uma cervejaria, começa a fazer cerveja, lança uma marca, vai lançar num barzinho do Leblon. Cara, era aquelas épocas de evento no Facebook, porra, dava 1.500 confirmados lá no evento, e não sei o que, num barzinho pequeno. Então, a galera engajava muito, assim, era um negócio Aham, muito sedutor, sim, muito. Cara, 99% só tinha ouvido falar de Brahma, Skol e sim. Antártica. De repente tem um amigo que tá com uma cervejaria, fazendo cerveja, vou lá ver. E era muito bom, foi uma época de toda semana tinha meia dúzia de lançamentos, a galera estava realmente numa É, foi produção uma época muito muito intensa, assim. aham, intenso mesmo. É. E a gente surfou muito essa onda, porque a gente abria as portas, a gente ajudava a praia, por exemplo, o Sifu, que é o cervejeiro lá, eles até hoje lá, o Sifu e a Vic moram no quarteirão ali do Brioteco Leblon, pela rua do Zona Sul ali. O Sifu, ele tinha um equipamento caseiro, ele fazia, aí ele levava no Brioteco, a gente bebia, eu falava, pô, cara, não tá tão boa, não tá precisando disso, precisando daquilo, aí chamava alguém assim que tava tomando uma cerveja, vem cá, bebe aqui, o que que você acha? Aí o cara dava o feedback assim, aí ele voltava pra casa, fazia de novo, dali a um tempo, voltava, dava mais uma rodada pra galera, voltava, então ele foi nesse ajuste meio que ali, e a primeira versão que ele colocou foi ali, o primeiro bar que serviu chopp. Três Cariocas, mesma coisa. A Três Cariocas, se eu não me engano, eles produziram 3 versões da Ipanema, que foi a primeira cerveja que eles fizeram, a Session Ipanema, que até ganhou medalha de platina no Mundial de 13. E colocaram as 3 versões lá. E aí deixaram lá uns dias, a que a galera mais gostasse, o pessoal tinha que preencher um negócio lá, dar feedback. E aí eles escolheram a, a que eles mais gostaram. Então, assim, a gente estava muito misturado com essa gestação do meio de cerveja artesanal no Rio. E isso foi gerando muitas amizades e que quase todos os lançamentos aconteciam ali, a gente recebia os cervejeiros, tinha. E você tinha volume de venda, provavelmente Pois é, também, e aí né? a gente começou, mesmo com um barzinho de 50 metros quadrados, a gente tinha uma calçada larga, a galera começou a encher a calçada e ficar na rua, e isso começou a gerar uma venda interessante pra galera, e a gente conseguia trazer notoriedade ali, de uma certa forma, né? O cara botava a cerveja ali, ele sabia que muitas pessoas iam ter contato com a Aham. cerveja. Tinha esse aspecto charmoso de ser num boteco, então todo mundo tinha aquela afeição pelo boteco, mas nunca tinha visto essa composição. E, cara, a gente foi também aprendendo o negócio, aprendendo sobre cerveja, sobre o meio cervejeiro. Eu já estava completamente mergulhado no meio, mas ainda com poucos meses, assim, de entendimento um pouquinho maior da matéria. E aí começaram a se formar amizades e parcerias comerciais, e a gente começou a. Foi aí que esse vizinho, cliente e camarada veio e falou: cara, eu gostaria de sugerir um novo ponto para vocês, mas eu queria entrar de sócio. E era o ponto da Olegário Maciel, que a gente já até fechou. Que não era exatamente da Olegário, ele tinha o endereço da Olegário, mas ele era numa transversal ali, logo dobrando, assim. E aí, no final de 15, a gente fechou esse ponto da Olegário, final de 14, começo de 15, por aí. E abrimos a segunda casa, eu acabei indo morar lá do lado também para tocar. Aí eu continuei sendo o único operador, tocando as duas. Lá a gente já abriu com torneira. No Leblon a gente tinha 2 torneirinhas, mas tinham várias geladeiras, porque a pegada da época era muito de garrafa. Na Barra a gente já abriu com 21 torneiras e, e com uma geladeirinha. E aí já foi um novo mundo, que foi o mundo do chopp, que, cara, para gerir ali, câmara fria, chopp, já era uma coisa É outra completamente ciência, diferente. né? Não, eu costumo dizer, cara, que chopeira é que nem recém-nascido. Você tem toda hora dá problema, e você tem meia dúzia de alternativas que você tem que ir eliminando, porque, assim como é recém-nascido, a chopeira não fala com você qual é o problema. Então você vai tentando matar, mas
é tão cansativo e tão desesperador quanto, porque até você dominar ali o negócio, cara, é muito problema, porque chopp artesanal, ao contrário de chopps Validade menor. industriais, não só a validade, né, mas até o padrão ali. Eu não digo padrão de um tá muito bom, outro tá muito ruim, mas tem umas variações ali de padrão e variações entre eles também. É diferente de você ter uma chopeira e você só tem um produto, só tem um Brahma ali, só tem um Heineken na torneira. Você vai estar sempre trabalhando com o mesmo produto. Você regulou, botou a temperatura, botou o gás ideal, aquela variável é única ali. Artesanal não, tem um que é mais carbonatado, o outro que é menos, tem um que é para ser servido mais gelado, o outro menos. Como é que você bota no mesmo ambiente uma Imperial Stout e uma Pilsen e conseguir servir da mesma forma? Então você vai arrumando caminhos ali para poder agradar todos os paladares. E aí a experiência da Barra já foi uma outra experiência, porque a gente já tinha uma casa maior, de 100 e poucos metros quadrados, uma calçada também grande, a gente botou um parklet super gostoso. É, Era uma região da Barra que não estava muito bem atendida, tinha aberto um Delirium lindo ali perto, mas foi super rápido, assim, fechou em 6 meses. Eles receberam uma proposta de um outro negócio para entrar e acabaram passando. E então era uma região que não tinha muita opção, mas tinham algumas coisas muito bacanas, assim. Tinha um negócio de rock, era rock, teatro e poesia do lado ali da gente. Era um negócio muito doido, que eles tinham, em vez de roda de samba, eles tinham uma roda de blues, que era no meio da calçada, assim, iam vários músicos e eles se reuniam às quintas-feiras ali para fazer uma grande confraria de blues, assim. E aí depois tinha leitura de poesia dentro. Cara, os negócios muito. Tinha uma galeria de arte junto. Interessante. Eu vou lembrar o nome daqui Não a deu pouco. certo esse também? Cara, não deu. A galera era muito legal, muito gente boa, mas, cara, Nichado demais. e assim, cara, eu acho que eles estavam muito à frente do tempo deles também. Era um negócio muito bacana. A gente até fez um evento depois, tempos depois, num shopping lá da Barra, que era cerveja e arte e tudo mais. Mas é isso, né? São regiões da cidade que às vezes estão mais preparadas e mais Aham. receptivas do que outras, assim. Sim. Talvez na Zona Sul tivesse engrenado um pouquinho mais. Na Barra você tem ali um pouco menos Qualquer lugar muito conceitual tende a ter problema de se manter, né? e aí você tem que escolher muito bem o lugar para poder conversar com um pouquinho mais de gente, assim. Mas é isso. Então a gente chegou ali, cara, começou a atrair muita gente bacana também, porque a gente sempre teve uma pegada, assim como de boteco, uma coisa muito voltada para o Rio de Janeiro. Então a gente sempre teve uma coisa muito forte com música do Rio de Janeiro. Então a gente sempre teve roda de chorinho, sempre teve roda de samba de raiz, assim. É, é, Sempre procuramos trabalhar com o máximo de produtos do Rio de Janeiro. Se fosse só um pouquinho mais caro, a gente preferia trabalhar com um fornecedor do Rio de Janeiro. Então essas coisas foram começando a criar um elemento de simpatia, de conexão com muita gente. Com as cervejarias, naturalmente, né? E para Barra era um lugar que elas não tinham muito ponto de venda, então também elas começaram a conversar com um público novo, interessante para elas, e a gente estava sempre fazendo muito evento, muito lançamento, muita harmonização. A gente toda hora estava chamando um chefe, alguém para fazer um hambúrguer, alguém para cozinhar alguma coisa ali nas nossas varandas Aham. e tentar trazer. Pô, a gente, nossa, o Yasser do Estouro já foi várias vezes fazer evento com a gente, a galera do Camon também, o Fabiano e a esposa já cozinharam Só gente com a legal. gente, o Peixe do João também já fez, já tiveram várias coisas bem bacanas assim de galera que antes de ter loja, pô, e aí depois a gente vê o Camon com 2 lojas, o Yasser, pô, agora aí estourando também, Explodiu. Tá com tudo quanto é coisa. tá, e Rei do iFood. ele e o irmão dele são muito craques, né? Verdade. E então a gente sempre tentou fazer essas conexões e a gente conseguia perceber essas coisas um pouquinho antes de serem tão comuns, então acabava que a gente pegava ali um fator de novidade muito interessante. A gente estava convivendo com muita galera de cervejaria muito nova, então a gente estava absorvendo também as novidades, as tendências, eles traziam muita coisa legal também pra gente.
as feiras de cerveja começaram a acontecer e também atraíam pessoas muito legais. A Aham. junta local também em seguida começou. Então eram ambientes assim muito férteis de boas ideias, de novidades, de tendências. E a gente ia absorvendo isso tudo e aplicando no botequim. Então a gente estava sempre no botequim, com boas cervejas, com comidas interessantes, algumas releituras de petiscos e tudo mais. E trazendo eventos bacanas, e com uma música legal também. A gente tinha as nossas rodas de choro nas segundas-feiras. Então, assim, não dava ninguém, assim, né? Era quase ninguém, mas aos poucos foi indo, aí chamando um amigo. Nunca lotou, mas era sempre uma coisa muito que deixava muito claro o nosso propósito, assim. A gente não ia desistir fácil, a gente não estava ali para ganhar dinheiro rapidamente, não estava ali para ficar trocando proposta de 3 em 3 meses. A gente tinha uma ideia, tinha um conceito muito claro na nossa cabeça que a gente errou muito, tomou muito na cabeça, mas a gente tinha uma linha de trabalho ali bem clara que eu acho que a gente conseguia deixar transparecer isso para as pessoas. E, e essa verdade, essa certeza do que a gente achava certo e a perseguição disso, eu acho que transparecia, assim, às vezes nos produtos, às vezes na trilha sonora, às vezes na forma até da Aham. gente tratar as pessoas e tudo mais. Na comida também vocês têm um cuidado muito grande, né? Vocês já contrataram chefes que têm um bom nome no mercado aí, inclusive, né? Já tivemos muito prazer em trabalhar com o Rafael Scatolin. Eu não quis citar o nome porque eu não sabia como é que era a relação, mas Ah, não. o Scatolin cozinha Sempre muito, né? difícil, né? Mas, pô, não deixa de ter uma admiração enorme por ele. Tá abrindo, acabou de abrir, tá pra abrir um negócio dele Acho que agora, se eu não me sim. engano, ali no centro, Aham. ali perto da OAB. Assim que abrir, certamente iremos lá prestigiar. É um cara talentosíssimo, que Sim. conversa muito bem com essa coisa do boteco, com a gastronomia mais Vocês têm um chefe elaborada. executivo hoje em dia? Então, estamos sem, hoje em dia, aliás, currículos. Depois, antes do Scatolin, a gente tinha trabalhado com o Guilherme Saavedra. Quem tinha feito o primeiro cardápio lá da Barra, inclusive, pensado, mais elaborado, tinha sido o Renato. O Renato ele trabalhava no Gero. Hum. Ele era, eu não sei se ele era subchefe ou se ele era cozinheiro alto lá, assim, mas era um cara muito promissor e que estava evoluindo muito no Gero. O Gero aqui de Ipanema. Uhum. E ele hoje em dia, ele é de Teresópolis, se eu não me engano. Ele abriu umas 3 casas em Teresópolis. Acho que é Basílico o nome da casa. Tem umas casas bacanas lá em Teresópolis. E o Guilherme, ele era assistente do Renato quando ele fez uma consultoria pra gente, pra montar o nosso cardápio lá da Barra. E aí, anos depois, quando a gente já tinha um tamanho que cabia no nosso bolso ali, contratar uma pessoa para olhar com mais carinho para as cozinhas, a gente trouxe o Guilherme. Depois o Guilherme acabou saindo para um projeto fora do Rio. Trouxemos o Scatolin. Depois o Scatolin saiu e acabou que o Guilherme voltou, ficou mais alguns anos com a gente, mas também foi para um outro projeto recentemente. Mas é comida de boteco. É comida de boteco, tentando dar algumas vezes uma roupagem um pouquinho mais elaborada, mas sem perder a elegância Aham. botequeira ali. Aham. Então, temos nosso cardápio rabada, temos Irado. feijoada todo dia, tem torresmo, tem caldos. Então, assim, aí começa, né? Os bolinhos mais inventivos ali, mas é um bolinho de Eu fui num evento numa vez que era o lançamento de uma parceria que vocês tinham, não sei se tem atualmente, que era com a Blue Moon. Sim, sim. E tava rolando até uma pizza do Scatolin na época lá. Sim, sim. A gente, na verdade, tinha um contrato com a Heineken até poucos meses atrás, que a Blue Moon é da Heineken, né? A gente provavelmente estava abrindo a nossa casa no segundo andar ali da Gávea, que é o Roof, que é a única casa que a gente tem sem ser com a bandeira Brioteco. É uma brincadeira com o nome Rooftop. E ali tem uma pegada de coquetelaria e de pizza napolitana. E a gente chegou a ter uma casinha de drink também na Barra, chamada Drink, mas que também não foi adiante também, tava também muito... Testar é importante, né? Dói quando não dá Sim. certo, Mas mas... testar é importante. Quando não nos mata, nos ensina bastante, com certeza.
É isso, a gente se conseguir aprender sem quebrar tá ótimo, Tá mas ótimo, mas né. também se quebrar e não te matar, Tá também tudo dá pra certo. tirar uma liçãozinha ali depois de passar a dor da perda ali. Hoje em dia vocês têm uma linha de produto. Pô, eu tô usando o boné aqui, cara, que eu gostei muito, o boné tá muito muito maneiro. Pois é. Que é e também ganhei um abridor aqui que é fixado na parede. Pois é, Tem um imãzinho. a gente Vocês com o têm uma linha de tempo produtos legais lá? temos, a gente tem uns 3 ou 4 tipos de abridores, tem uns 3 ou 4 bonés, cara, tem uma linha de camisa bem legal, assim, bem interessante também. A gente tem umas lojinhas em algumas casas que a gente consegue ter. A gente acabou desenvolvendo, para ter nas casas um café de melhor qualidade, assim, a gente acabou chegando num blend próprio e, cara, que eu não sou barista, eu não sou grande Aham. especialista, mas aprecio um ótimo café, moo o meu Vende bem café. café lá? Vende bem principalmente Café nas casas. café coado ou Não, não, expresso? expresso. Expresso, mas em boas De café máquinas. especial, de café bom. Moe na hora ali, é Irado. uma torra média. Cara, Boa é preocupação. um café bem interessante, assim. Ele é aqui do interior do estado, ele não é plantado no interior do estado, é um pessoal aqui. Beneficiado aqui no interior. Eles compram de vários produtores, Uhum. eles Fazem um torrefam blend. ali, blendam eles têm vários produtos. Chegamos nesse blend específico pra gente, ficou excelente. É o café que eu uso em casa, inclusive. Ah, irado. Recomendo provarem o Expresso do Bril. E a gente tem. Aí, cara, é isso, né? Quando a gente começou a ganhar volume, com 7 casas, né? Já ali com coisas de batalha começaram a ter significância. Então, a gente começou a fazer conta e aí começou a fazer algum sentido. Então, a gente desenvolveu uma vodka própria, um gin próprio. Porque a gente fala de brewteco, mas cerveja é uma das coisas que a gente vende, assim, né? A gente entendia que, com o tempo, quando a gente abriu o Leblon, era totalmente focado em cerveja. Não se preocupava com mais nada. E aí a gente foi entendendo que a gente precisava agregar qualidade em outras coisas para oferecer uma experiência de maior qualidade, Aham. mais completa e para Mais inclusivo, e né? para deixar as pessoas mais tempo ali também, Uhum. gastarem mais ali no nosso estabelecimento, senão o cara ia lá, tomava 2, 3 cervejas e saía para jantar. Aham, Aí ia aham. lá, Virava um lugar de passagem. de rapidinho, já comi, vou para lá depois. E a gente começou a entender e, assim, cerveja é linda, é maravilhoso, o cara bebe várias ao longo da noite, mas o CMV de cerveja é horrível. Cerveja, você não consegue passar, muitas vezes, para cerveja, os diferenciais estruturais que você tem. Então você pode ter um bar lindo, um banheiro maravilhoso, você consegue cobrar num prato de massa o dobro do que o restaurante muito Aham. simplesinho É, consegue. porque tem meio que um padrão de preço de É mercado, né? isso, Você tem não tem tem uma como. ideia na cabeça das pessoas e você não consegue passar tudo para Exato. cerveja. Num drink autoral, você já consegue botar alguma coisinha a mais. Num prato, aí você consegue com mais facilidade, né? Claro que você tem que saber elaborar, vender, apresentar, mas você tem ali uma elasticidade maior de possibilidades. E a gente começou a perceber isso, que o CMV de drink é muito melhor, que o CMV de comida é muito melhor, mas eram mundos que a gente não conhecia. De comida, então, é um negócio que a gente até hoje apanha pra caramba, assim. Porque a gente teve uma primeira fase da gente querer fazer tudo, de ser mega verticalizado, vamos produzir, vamos cortar nossa batata frita, vamos, nossa, fazer do Vamos tudo. criar nossa vaca. Não, Tô e aí você brincando. fica tentando fazer tudo, e aí você não faz nada bem, na verdade, É né? Você fica verdade. achando que o fato de você fazer, e aí eu tô falando a gente, tá? A gente, bar de cerveja, não sei o que lá, que só por você estar fazendo vai sair uma coisa de melhor qualidade ou de garantia de frescor e tudo mais, quando a indústria já tem ali opções sem conservantes, de boa qualidade, mas alguns Sim, passos sim. adiante ali. E você fica achando que você está fazendo uma coisa que pode estar ganhando um pouquinho mais de dinheiro, mas na verdade você não está controlando os teus desperdícios, os desvios do processo, os, as faltas de padrão. Então tudo isso vai impactando também no teu resultado final, É. né? Quando você tem uma rede, o que mais talvez seja importante é a consistência, né? Pois é, controle, né? Padrão, consistência, Isso controle. é muito, muito difícil. O cara quer ir em qualquer brioteco e pra ter a mesma experiência, É, os, praticamente, os não? brewtecos, assim, isso é uma coisa que a gente às vezes quer mais do que os clientes. A gente Hum. pega pouco, assim, a gente percebe muita falta de padrão, mas a gente recebe pouca reclamação disso.
Eu acho que, em parte, não é nem pela falta de padrão, não, porque existe, mas é porque os bares, eles são bem bairristas, assim. Então, não é comum uma mesma pessoa frequentar vários brewtecos, ok. assim. O que acontece é assim, o cara costuma frequentar o do Leblon ou da Gávea, e aí num jogo no Maracanã ele vai no da Tijuca, Entendi. que é um bar que recebe muita gente quando vai a jogo, porque a gente fica ali a 600, 700 metros do Interessante, Maracanã. nunca tinha pensado nisso. Pois é, então, e assim, se eu for para pensar, tirando, porque o Bril, ele é um bar de bairro, ele não é aquele bar que fica te oferecendo, ele oferece novidades cervejeiras, mas todos oferecem. Então o cara não precisa, se ele tem um Bril relativamente perto da casa dele, ele não precisa ir a outro, porque o cardápio é praticamente o mesmo, as cervejas são sempre muito variadas e sempre trocando, então ele, a menos que, ele tá no Leblon, aí ali são 15 torneiras, ele quer ir na Gávea, que são 46, então ele vai pra Entendi. lá pra poder Mas ter mais aí opção. é um nicho dentro do teu, do teu dia a dia, né? Sim, Deve ser um grupo de clientes que é muito específico, né? a gente já fez esse mapeamento e já entendeu isso, tanto que a gente começou a tentar criar, inclusive, coisas que funcionam melhor em cada bairro. A gente percebeu que o público tijucano gosta mais de sanduíche, gosta mais de hambúrguer. Então a gente começou a investir mais nessa categoria lá. Que o público da Gávea não é que gosta mais de drink, tem mais gente que dá mais atenção a drink, então a gente Entendi. foi por esse caminho. O público da Barra já é um público mais de garrafa, de cerveja. Pô, Aí que a gente fez, cria o passaporte Brewteca. aí a gente o criou cara a vai, nossa cervejinha de vai 600. carimbando a passagem por cada boteco. Pô, aliás, a gente vai, esse final de semana eu até fechei nossa participação de um evento, cara, muito legal, chamado 12 Beers. É um cara muito, muito bacana, que ele é paulista, mas ele já mora em Curitiba há 40 anos, sei lá, e que ele já faz esse evento em várias cidades do Rio, que são 12 bares, 12 cervejas em 12 horas. É um dia, não é todo mundo junto, e são assim, tipo, 600 pessoas. Não é todo mundo junto, não é maratona, assim. As pessoas têm São 12 horas 600 pra ir. participantes que vão girar pelos restaurantes. Aí eles ganham um mapa, exatamente, eles ganham um mapa, eles ganham uns adesivinhos que eles vão botando em cada um. Aí tem um negócio diferente no meio ali, tem um show de rock no meio do dia. Pede autorização pro cara e usa ideia pro Não, eu vou entrar, vou chamá-lo pra fazer um 7 Beers ali. Pois é, pode crer, virado. A gente tinha até uma ideia que, graças a Deus, a gente não foi adiante, porque ia ter gente se machucando, assim, que a gente queria fazer uma espécie de uma corrida, quando a gente abriu a da Barra, fazer uma corrida entre o do Leblon e o do Olegário, assim. Só que, cara, dificilmente as pessoas não iam beber, iam passar pelo elevado, ia dar problema. Risco grande. Pois é. E aí, cara, então a gente foi pra Barra em 16 ali, 15 pra 16, em final de 18, começo de 19, a gente abre o Brewteco Tijuca, e aí, foi aquele ano fantástico do Flamengo, então a gente pegou ali uma rebarba daquele ano muito bom, então abrimos uma casa linda na Tijuca, que inclusive pra mim é a casa mais bonita de todas. Tijuca sempre vence, né? Segundo o Gabriel da Moda. Gabriel e o Toninho. Gabriel já tocou lá no Brewteco Tijuca, inclusive, é um dos grandes momentos nossos ali, ele numa roda de samba lá. Ele fez uma música pra gente aqui. Desculpa. Ele cantou uma música do Moacir Luz, que é irmão dele, né? E é o tema do podcast aqui, que é o Delírios da Baixa Gastronomia. Maravilhoso. Na voz dele, incrível. Não, ele é um cara, voz e cavaco, é um cara, é um tenor sambista. E aí a gente abriu na Tijuca. Eu recomendo muito ir lá conhecer, quem curte, assim, até arquitetura e tudo mais. Lá foi o nosso primeiro projeto junto com um escritório grande de arquitetura, que é a ATD. São caras mega talentosos também. E foi até uma inspiração num filme alemão chamado Soul Kitchen, que é uma galera que pega uma parte do cais do porto de Hannover abandonada. Todos são imigrantes, mas todos são caras muito bons de cozinha nos seus países, e eles montam meio que uma noitada com comida muito boa, assim, o negócio dá super certo, e eu peguei a inspiração desses cais lá para poder fazer esse bar, e ficou muito bonito. E aí,
Quando chega 20, pandemia, aquele desespero todo. E aí, já com quantas casas? Cara, 3. Quantos funcionários? Ali a gente tinha uns 120, por aí, 110, E aí, 120. faz o quê? Pois é, aí naquela de, aí, vamos quebrar, vamos fechar tudo, a gente resolveu dar um passo adiante. Esse sócio, que era muito participativo, o Amaral, resolveu sair dos negócios dele, ele tinha há muito tempo já uma empresa de formatura e tudo mais, estava já desgastado, resolveu pular para a operação do Bril e trouxe um grupo novo de sócios que estava disposto a aproveitar oportunidades que a pandemia traria, e surge, a gente ouve falar que o ponto do hipódromo da Gávea Classicão. estaria fechando e ficaria vago. Cara, a gente tá falando de 2020. O hipódromo é de 1945. Eles tinham 75 anos ali. Então, assim, era um negócio de gerações, assim. Total. Mexia muito com as pessoas. Encravado no Baixo Gávea, que já tem um significado muito grande para quase todos os cariocas. A Gávea é um bairro, talvez, dos mais bairristas, assim. Então, mesmo? Mais que a Tijuca? cara, ele é menor, né? Então ele é mais concentrado. Então eu acho que as pessoas conseguiram se unir mais. A Tijuca é muito grande. A Tijuca, pô, tem várias Tijucas, né? O Gabriel é da Muda. A Muda é uma região da Tijuca. tem bairros dentro da Tijuca ali. Mas, por exemplo, são bairros que são tão característicos que os moradores têm um nome, né? A Tijuca tem os tijucanos, a Barra tem os barrenses e a Gávea tem os gavianos. É mesmo? Então, assim, você não tem o ipanemense, né? Você não tem o leblonzense, assim, o jardim botaniquense. Mas você Os tem ali os tijucanos gavianos. são mais marqueteiros, talvez. Tem os tijucanos e tem os tijuquentos, mas isso é brincadeira. Que brincadeira é essa? Aquele cara que você não é tijucano, você é tijuquento, cara. Que é aquele cara muito característico da Tijuca, né? Tem a galera de Niterói também. Tem uma galera que consegue ter uma identidade, assim, própria. Isso é mas super legal. E aí deu uma polêmica aí no início, mas cara, foi bom pra vocês no final das contas. Bom, eu sempre prefiro que as coisas sejam bem informadas, assim, né? Corretas. E aconteceu ali uma falha de comunicação, uma falta de informação. Porque o que estava acontecendo? Aquele imóvel, ele era próprio da família do pessoal do hipódromo. Então, eles queriam vender o imóvel e não queriam mais tocar o negócio. O senhor lá que tinha criado o hipódromo já tinha falecido há uns 7, 8 anos. Vocês compraram o imóvel? Não compramos, então. Ele já tinha falecido há uns 7, 8 anos, ele tinha 3 filhas que já estavam com uns 50 e tantos anos, já estavam há muitos anos envolvidas, mas muito na parte de back-office do negócio. De repente tiveram que assumir um negócio, o hipódromo, tinha um hipódromo e tinha um hipódromo up, que era uma boate em cima que ia até 6 da manhã, 5 da manhã, que o pessoal fazia muito aniversário ali, tinha uns showzinhos também. Então era um negócio muito desgastante mesmo, e elas já não estavam mais afim, uma já morava fora e tudo mais. Então elas quiseram vender o imóvel e parar e interromper o negócio. Simples assim. Veio um rapaz, comprou o imóvel e queria alugar o imóvel. Simples assim. A gente entrou em contato, negociou daqui, negociou dali, alugamos o imóvel. Vamos construir o Brilteco. De repente... Mas o rapaz que comprou o imóvel, ele chegou a fechar ou o negócio estava funcionando? Ele comprou com o negócio funcionando ainda, a negociação aconteceu com o negócio funcionando, ele queria já comprar com um contrato de aluguel novo assinado e tudo mais. Então, assim, o hipódromo ele fechou, no dia seguinte a gente começou a obra já com um novo proprietário. E ficamos ali uns 3, 4 meses de obra. Eu não ouvi ninguém falar sobre esse pedaço da história. Porque é uma parte meio chata, assim, né? Ninguém quer saber muito bem, assim, mas, bom, é isso. Só que aí realmente vincularam que o Brilteco estava fechando o hipódromo e demitindo todos os garçons. Garçons ali com 40, 45 anos de casa, o boi. Tinha uns caras ali icônicos, assim. E aí, os moradores que literalmente cresceram no hipódromo, assim, os pais frequentavam, quando eles nasceram, os pais levavam
as crianças para almoçar ali. Então, assim, era um negócio realmente muito caro, assim, pros moradores e pra região. E, assim, a gente ouviu histórias lindas, histórias super bacanas, assim, quando a gente conseguiu explicar, desfazer toda a confusão, começaram a chegar histórias fantásticas, assim, de os garçons já tinham ido a dezenas de casamentos de clientes, assim, como Caramba. padrinhos Aham. e tudo mais, assim, eram pessoas realmente, muitas pessoas passavam ali, a gente conseguiu manter uns 5 garçons das antigas, mas já eram pessoas que já estavam assim, com 60, 65, alguns com 70 anos de idade, aí já não estavam mais de saco cheio. Nem eles queriam mais Não queriam continuar. mais, eles ficaram um pouquinho ali pra ver qual ia ser, mas logo em seguida eles mesmos pediram pra se desligar, voltaram para suas cidades, queriam dar atenção lá pros netos e pros filhos e tudo mais. Então, Mas provavelmente teve uma formação de CNPJ novo na história. teve, Então totalmente todo novo. mundo se desligou e Sim, vocês readmitiram quem tudo do quis zero, ficar. tudo do zero, tudo do zero. A gente entrevistou, Interessante. eram 45 funcionários quando eles fecharam. A gente Ah, entrevistou os 45. Se a gente pudesse, a gente teria ficado com os 45. Alguns não faziam sentido, outros não estavam afim. É, é, algum... normal, né? Imagina, se fosse fácil assim, né? É, Pô, que beleza normal. que seria. Ah. Então a gente ficou, sei lá, com uns 10. Alguns de limpeza, outros de cozinha, alguns garçons, um do bar e tudo mais, mas aos poucos ah, a vida foi nos afastando. Até hoje tem um lá, que é o Oliveira, que é um garçom, tá lá até hoje. Não era dos mais antigos, mas já tava. Não era dos mais antigos, mas tava há 20 anos, assim, no hipódromo. O É, último dos moicanos. tá lá, o seu Oliveira tá lá ainda. Se adequando lá, só tinha um chopp pra vender antigamente, agora tem 46, então ele tá lá dando os pulos dele lá, Ah, mas se vira, né? O cara tem venda na veia, dá o jeito dele. E aí foi isso, né? Foi essa polêmica danada, que parecia que a gente era o malzinho que tava chegando ali, deixando os tadinhos dos garçons na rua, na chuva, ali na miséria, e quando não foi nada disso. Pelo contrário, a gente gostaria muito que todos tivessem ficado, mas muitos mas realmente não queriam. vocês tiveram a oportunidade de explicar isso na própria publicação que foi feita? Não, Que era não. uma mídia social, né? Era uma mídia social, mas é isso, né? Mesmo que você explique, né? Vamos combinar que uma vez colocado ali, É. mesmo que não houve retratação, não houve. Começaram a ter umas edições, assim, no Eu post. lembro Foi disso. mudando o Eu post, lembro, eu assim, lembro, eu só que lembro. foi mudando, foi continuando errado, aí Aham. nossa, foi mal conduzido o negócio, Foi, mas verdade. é isso, né, cara? Assim como o jornal de hoje é o saco do peixe de amanhã, a rede social, ela talvez seja Mais mais fugaz mais ainda. fugaz do que É. não é nem de hoje de amanhã, né, é o de hoje daqui a 10 minutos, Uhum, assim. uhum. Então, a gente sempre se preocupou muito, a gente sempre foi muito ético, sempre foi muito preocupado e tudo mais, então quando vem uma coisa assim, poxa, desgasta muito a Ah, gente. total. E, a gente já estava indo para nossa quarta unidade, mas ainda não eu não tinha ainda, eh eh essa experiência, assim, com publicidade, com mídia, com rede social e tudo mais. Então, eram coisas que me afetavam muito, eu ficar dias sem dormir, você ficar com gastrite, não sei o quê, você ia ficar muito muito afetado com aquele negócio. Eh, e aí, a pandemia veio, ninguém sabia para onde é que ia, a gente estava em obra e tudo mais, a gente assinou o contrato lá de aluguel 1º de julho, se eu não me engano, ou não, dia 14 de julho. 14 de julho de Menos de dois um mil e ano vinte. depois. Ah, não, já Não, era de meio de 20. pandemia já. A pandemia foi decretada no dia do nosso aniversário, dia 17, a pandemia foi decretada aqui no Rio. A gente já tinha fechado os bares uns 2, 3 dias antes, a gente já estava vendo que o negócio não estava indo por um bom caminho assim, a gente falou: "Cara, vamos fechar logo para dar uma preservada nos funcionários, nos clientes, não sei o que lá". 2, 3 dias depois, decretaram lockdown. Eh, e aí, em julho, aí começou, né, aquele negócio de abre um pouquinho, aí começou a gincana da pandemia, né, agora 2 metros de distância, agora com face shield, agora com máscara, agora tem que borrifar álcool nas compras, agora cada hora era uma coisa, assim, 50% do salão, 40%, 30%, aí não pode na área interna, só pode na área externa, aí cada semana era as pessoas estavam tentando entender ali, né, tentando se adequar, e aí abria um pouco, daqui a pouco pioravam os números, voltava, fechava tudo, a gente entrou, cara, a gente conseguiu não demitir ninguém,
na pandemia. A gente conseguiu colocar todos os nossos funcionários naquele programa do governo que eles pagavam, não sei se era 90% do salário, assim, uma coisa assim. Entendi. Claro que todos sentiram muito, porque todos dependiam A muito da comissão, gorjeta. exato. Aliás, isso restaurante, bares vivem muito grande parte do salário vem da comissão sobre vendas, Sim, né? sim. Hoje em dia, com a Importante. comissão por dentro, com a comissão dentro do Tudo é por contra-cheque, dentro. isso já amenizou, porque acaba que se acontece alguma coisa hoje em dia, assim, como se eles ficam doentes, Sim, 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 sim. Tudo é por dentro. tudo se reflete dentro do que está no contra-cheque dele e a gorjeta está toda lá. Mas é isso, na época eles não estavam recebendo estavam recebendo pelo salário mesmo, era 80% ou 90% do salário. Ah, entendi. Mas estavam muito melhores do que muita gente que tinha perdido o emprego, e nem posso nem dizer quem adoeceu e tudo mais, né. Sim, sim. E aí a gente foi ali, abrimos em 2020 a Gávea, conforme podia, não abrimos no segundo andar, que a ideia era abrir junto, mas aí preferimos esperar um pouco. Ao longo de 21 a coisa começou a realmente, ser superada ali, a gente conseguiu abrir bem, e aí, foi o Baixo Gávea ele é um fenômeno, Há décadas. cara, é impressionante como é que aquilo ali parece que você entra num universo paralelo ali, quando você tá no Baixo Gávea, né, porque você não tem muitos lugares assim, você fala: "Não, mas eu bebo na rua também em tal lugar", eu sei, cara, mas é difícil É você ter um lugar que você diferente, é. atravessa, você vai no Braseiro, aí você vai ali. E assim, depois que a gente chegou ali, quando a gente chegou, tinha o Braseiro, aí o Guimas, né, Clássico. maravilhoso Bebel Guimas. e família. É, meus pais me levavam no Guimas, assim, o Guimas tem a minha idade, o Guimas é de 81, então meus pais me levavam muito no Guimas. Eu lembro daqueles lapiseira e tudo mais, aquilo lá e as meninas são incríveis, né, fazem um trabalho até hoje ali fantástico. Eh, Tinha o japonês, que tinha um outro nome antigamente, mas Era era só. Deusimar? Não era Não, Deusimar? não, o Deusmar era na Marquês de São Vicente ali. Hum, Eh, Ali era o Sushimar, Sushima. antigamente, aí mudou, recentemente de nome. Da Cláudia também, uma delícia. Bom, vou nem entrar em muitos detalhes Não, pra é. não Tem atrever que aqui. falar bem do trabalho dos outros. Falar Não, mal, não, não, deixa é pra porque lá. eu vou falar aqui, você vai falar: "Não, japonês é melhor não me meter muito não". Eh cara, e aí tinha um bar do alemão ali, que era um negócio também que ninguém entendia, era uma portinha, onde hoje tem o Ferreirinha lá, cara, que Ah, o cara abria o dia que ele queria, ele abria terça, não abria sexta, o cara era muito doido, assim. Já estava o negócio caindo aos pedaços, ele também não aceitava negociar com ninguém, até que, depois negociou, teve ali o PG Bar, e aí agora tá o Ferreirinha lá, o pessoal do Ferreirinha. E aí chegou, tinha uma loja de ração também na esquina, que também o cara não negociava de jeito nenhum, depois o pessoal do Sebastian conseguiu aham. pegar, fez uma operação super bacana ali. E depois chegou um árabe do lado, a Joana também ali do Proa, então a coisa foi se desenvolvendo ali, foi caminhando, alguns chegaram um pouco antes da gente, alguns um pouco depois, e o Baixo Gávea ele deu uma respirada de novo, porque ele tinha uma época, uns 15 anos atrás, que estava muito frequentado, mas depois ele começou a dar uma caída, os moradores também começaram a se incomodar muito, e realmente tinham dias ali que tinha a famosa segunda sem lei ali do Baixo Gávea, que, cara, fechava a rua assim, mas muito. E era muito comum, que era a galera da PUC que ia pra lá beber e tudo mais. E recentemente voltou a ficar muito, muito cheio de novo. A gente até conseguiu dar uma ordenada ali junto com o pessoal da prefeitura, que tinham muitos ambulantes ali também, que causava ali uma certa confusão. Hoje em dia já tá uma coisa um pouquinho mais equilibrada. E aí, cara, aí começou uma série de pequenas aberturas nossa. No final isso a gente falou, já tá em 21, no final de 22, a gente no meio de 22 a gente foi convidado pra lá para o Botafogo Praia-Shopping. Hum. Eh, a gente nunca tinha pensado em ter uma loja em shopping, Pois nunca tinha é, concebido, inusitado, assim, né, não uma era explosão nada, lá de cara, assim, a gente olhava aquilo
E a gente falava assim, quem é que vai subir 9 andares de escada rolante pra tomar um chopp, assim? Eu falei, cara, eu não faria isso nunca. Só que a É gente no tava Botafogo Praia no Shopping? Botafogo Praia Shopping, no topo. O Ele Escada Shopping. Exato, que eles têm, pô, e eles lidam super bem com isso, eles falam que vale cada degrau. Eles deram uma incorporada ali Ah, no meme e, pô, foram super bem-humorados ali, espirituosos. E aí, Botafogo Praia Shopping tinha 8 andares, eles tinham um nono andar que era só de máquinas, só de ar-condicionado, não sei o que lá. E aí, pô, tiveram ali a brilhante ideia de reorganizar essas máquinas e deixar ali um belo espaço para tentar colocar uma nova operação. É, até ia ser o Cello que ia entrar ali, o Cello acabou desistindo eu lembro dessa e tudo história. mais. E a gente foi convidado. Na época a gente já estava com uma relação boa com a Heineken ia é, entrar naquele espaço, nos indicou também. Fomos lá conversar, só que assim, a expectativa do shopping era X, a nossa era X, cara, e o negócio virou 10x. 6x, assim, muito, muito louco, assim, porque É, a gente ouço tava falar pensando que com a tá sempre cabeça, lotado. a gente pensou muito com a cabeça de carioca, de Rio de Janeiro, a gente nunca teve uma relação muito forte com turista, assim, a gente tinha no Leblon ali, no Ah, Botequim, ok. a gente tinha no Olegário, que não tinha praticamente turista, aí o Baixo Gávea, né, de vez em quando pintava um, pintava outro, mas nunca foi assim, De 90% do frente pro Pão de nosso... Açúcar. Cara, a gente chegava lá e, de fato, era uma vista que impressionava a carioca, assim, que tá muitíssimo mal acostumado com belas vistas. Mas era um ângulo da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar muito diferente, realmente. Era aquele ângulo de cima, pegando aquela baiazinha com os barquinhos, a Urca e o Pão de Açúcarzão ali imponente. Realmente era um negócio impactante, mas que não nos fazia crer que faria a coisa caminhar só por isso. Eu falei, pô, beleza, carioca. O cara vai vir aqui, vai tomar um chopp uma vez, nunca mais vai voltar. O cara vai ficar vindo ver o Pão de Açúcar toda semana aqui? Não vai. O cara vai sair de casa pra subir 9 andares pra... Não fazia sentido pra gente, porque a gente não tinha esse olhar turístico da coisa. Uhum. Cara, quando a gente abriu, começou a chegar gente falando assim, não, porque o cara do meu Uber falou que eu tinha que vir aqui. Não, porque o cara lá do aeroporto recomendou a gente vir aqui. Que louco. Não, porque o cara do meu hotel disse que tem que vir aqui. Aí a gente começou a entender a dinâmica e a dimensão que a coisa estava tomando. A quantidade de gente que chega de Por mala, indicação. não, de De mala, mala? lá, é muito, muito grande. Eu até... De mala, assim, mas aí durante o dia. Durante o dia, o cara tá ou chegando ou saindo. A gente até desenvolveu uma long neckzinha, assim, um presentinho, porque é isso, eu sou péssimo com nomes, cara. Tem um. Como é que é o nome do. É Daniel, não é? O Nova York lá. O cara brabo lá de, Ah, de, de receber pessoas e tudo mais. Eu- é, e ele tinha falado isso, que a pessoa que vai de mala pro restaurante, ela tem que ser muitíssimo bem tratada e muitíssimo cuidada, porque ela tá escolhendo o seu restaurante para ser o primeiro lugar que ela tá indo na cidade ou o último lugar que ela vai na cidade. Então é uma honra e uma responsabilidade muito grandes. E eu comecei a reparar que muita gente estava indo de mala para lá. E aí a gente desenvolveu uma long neckzinha, um mimo assim, que aí o garçom ele precisa entender se o cara tá chegando ou se ele tá indo embora. hum. E aí a gente manda com um recadinho agradecendo sermos o primeiro lugar ou sermos a despedida dele da cidade. É, o carioca agora vai aquela na malandragem, vai começar a aparecer de mala lá no Pois teu é, né? Abre botar um raio-x ali na porta. Ali. Mas, pô, tem sido uma experiência muito desafiadora, que Ah, assim, tá sempre cheio, é muito legal, óbvio, pô, sonho de todo mundo que abre um negócio de gastronomia, mas traz desafios também, cara, muito, muito diferentes até. A gente começou a ter burnout de um monte de funcionário. Um monte de funcionário. Funcionários excelentes que performavam super bem nas trabalho outras excessivo. casas. Cara, e trabalho excessivo dentro do horário, assim, sem fazer hora extra. O que acontecia? O cara estava acostumado
Pô, chegava ali 12h30, 1h, o restaurante dava uma enchida, ele dava um gás ali, dava umas 2h30, diminuía, aí ele ficava ali naquela resenha, vai pra cá, vem pra lá, atende um clientezinho Um tempo aqui, outro ociosinho ali. ali. Aí quando dava umas 6h, começava o happy hour de novo, 7h esquentava, e aí, cara, lá, assim, o cara trabalhava 8h20, 7h20 mais 1h, 7h20 de pancadaria, cara. Sai uma mesa, entra outra, sai uma mesa, entra outra, sai uma mesa, entra outra, sai uma mesa. Os caras começaram a pifar. Não aguento o ritmo. Começaram a pifar. Estavam ganhando super bem. Estavam tirando, porra, uma ótima comissão, mas começaram a... Só que o cara não pifa, não vira você e fala assim, estou prestes a pifar, vou me desligar. Não, começava a brigar com um colega, começava a destratar cliente, Cansado, começava a estressado. dar curto-circuito mesmo. Aí a gente teve que começar a fazer intervalos maiores, intervalos mais picados, procurar perfis de pessoas que estivessem vindo de operações mais fortes também. Não dá pro cara vir de uma operação fácil, simples, e que ele não se adapta mesmo, assim. É tipo, sei lá, você tá acostumado a dar uma corridinha de meia hora por semana e de repente você querer começar a correr maratona todo dia. Vai dar ruim. Então, assim, cara, é um shopping, você tá no 9º andar de um shopping, extremamente verticalizado, então também a dificuldade logística de reposição de mercadoria, são 23 torneiras de chopp, então para subir barril também, tem elevador, mas elevador toda hora dá problema, aí também a gente tem que ficar ali, mas o shopping, cara, nos dá todo o suporte. Mas qualquer operação que você tenha um volume de gente por muitas horas assim, é isso, né? Produção constante, aí você tem ali desafios realmente muito grandes. E aí você cai também, muitas vezes, numa armadilha turística, que é o teu funcionário começa a perceber que mesmo o dia que ele não tem ali um desempenho maravilhoso, no dia seguinte enche de novo. E no dia seguinte enche de novo. E no dia seguinte enche de novo. Então ele começa... Aquele cara que não é muito comprometido, que não entende muito bem ali o papel dele, Começa a ficar um ele trabalho começa a burocrático. relaxar. Ele vai falar, pô, cara, pra que eu vou dar o meu máximo aqui se minha comissão tá inteirinha aqui? Essa é meio que uma... Vou usar uma palavra meio dramática, mas é meio que uma maldição de lugares turísticos para quem tá preocupado em oferecer um atendimento de qualidade, uma coisa Sim. de qualidade. Porque o cara não precisa, ele precisa se esforçar menos do que outros para poder ter recorrência, para poder ter clientes constantemente. Então é uma coisa que a gente também precisa ficar muito, muito ligado. Botafogo, cara, foi em novembro de 22. Em janeiro de 23 a gente abriu a unidade do Rosas. A gente, pô, pra quem não conhece, cara, o Parque das Rosas, antes da Olegário Maciel, foi o ponto boêmio mais forte da Barra. Verdade. Tinha lá o nó de corda, que tem até hoje, na verdade. E foi caindo, foi ficando meio esquecido. O Olegário deu uma dominada. Só que o Rosas está com uma administração nova, tá ali, tem uma pegada meio de Búzios ali na arquitetura. É um lugar super agradável, super gostoso. E a gente apostou e, pô, tá super agradável ali. O Mocelin montou uma hamburgueria ali dentro, o pessoal do Colômbia, daquele braseiro, também montou ali dentro. Tá com um japonesinho, tá com um restaurante português, tá com uma loja de carne legal, uma loja de vinho, tá ganhando uma vida super legal, interessante, um parquinho infantil no meio. Janeiro de 23, a gente abre no Rosas. Acho que logo em seguida a gente fechou a compra da cervejaria Marmota, ali na Rua do Resende, na Lapa. Ricardo e Rodrigo, porra, grandes parceiros cervejeiros aí, acabaram optando por descontinuar, a gente negociou e pegamos, já estávamos com um volume interessante de venda de cerveja. A gente já há muitos anos fazia cervejas próprias, mas de forma cigana, numa fábrica em Volta Redonda. A gente já tinha a Pilsenzinha, que é a nossa Czech Pilsner, já tinha Pé Sujo, a nossa APA, e a Traçado, que é a nossa IPA. E fazíamos de vez em quando alguns rótulos também. Só que já estávamos com um volume interessante que a gente falou, cara, vamos partir para uma produção própria e a gente vai conseguir fazer muitos outros rótulos, Que ter é uma a coisa tal mais da interessante. verticalização, né? Mas aí uma coisa que a gente
achava que entendia mais. É cerveja, né? Cerveja. Só que depois a gente viu que o bicho era muito mais feio, porque fábrica, operação, é É uma outra coisa parada. completamente diferente. Estamos apanhando até hoje, inclusive, mas já estamos um pouquinho menos ignorantes nesse assunto. E aí a gente partiu para esse novo desafio, que era uma fábrica com bar, né? Era um brewpub lá. Que é lindo também. A gente tem visitação, inclusive. Quem quiser ir lá visitar e tudo mais, no nosso site tem todo o caminho. É super interessante. É uma cervejaria encravada no meio da Lapa, Sim. Onde fica, mais ou na Rua menos? do Resende. A Rua do Resende é uma rua diagonal que ela pega só ela só tem 2 quarteirões. E ela é uma hipotenusa, vamos dizer assim, da Mendissá com a Lavradio. Tá? Que a Mendissá Lavradio, ela faz uma hipotenusa, assim, Ah, entre essas duas. E, cara, é uma rua típica da Lapa, assim. Tem traveco, tem distribuidora de bebida, tem uma casa de umbanda do lado, tem um cara de reciclável na frente. anota aí que o Traveco acho que a gente tem que cortar. Travesti. Não é depreciativo, Não, mas. Acho que a gente vai apanhar de alguém. Não sei. Na unidade da Lapa, vai apanhar lá. Não, mas eu acho que. Não, são super clientes. Eu tô com um predinho ali também. Eu peguei o predinho azul da esquina da Lavradio com a Riachuelo. Tá. Eu peguei aquele predinho ali, eu vou montar um bar ali, ou alguma coisa do tipo. Pô, Acabou de sair as minhas licenças de obra. Eu tô um ano tentando a liberação, ela faz parte do patrimônio isso que eu ia histórico. perguntar, se era tombado. Não é tombada, é protegida, mas deu problema lá para os caras liberarem. Eu só consegui agora, eu vou começar a obra lá em breve. Mendissá com. Não, Riachuelo com Lavradio, bem na esquina. Um Tá. azulzinho que era Bar do Arnaldo, Bar de sei lá o que, eu não lembro agora o nome. Tá. Bar do Gerson. Tá bom. Era um botequinho em frente ao Vitor, que é um outro de esquina também. Pô, maravilha. Vou fazer um negocinho. Precisar limpar a garganta de poeira, é só passar ali na fábrica que a gente. Vamos marcar lá uma visitação lá pra você conhecer também. Certeza eu vou. Deve ser bem maneiro. Pô, mas bem legal você tá indo pra aquela região lá. O Lúcio já tá ali, fazendo um trabalho fantástico ali. Até almocei semana passada lá no Brasileiro. Porra, é um negócio incrível aquilo ali. Já tá com a Maravilha ali do lado também. Só um parênteses, a destilaria. Cara. Eu falo a mesma coisa, eu uso a mesma expressão que você. Minha namorada quer me matar quando eu falo isso. Você não pode falar isso. Eu falo, cara, mano, tô sendo pejorativo. Não, tá sendo sim. Não é. Eu me preocupo bastante com isso. Pô, mas eu vou cortar isso tudo. Eu só tô brincando, porque eu faço essa mesma coisa. Eu sou preocupado com essas coisas mesmo, assim. Eu escolho pedaços de música que eu canto, que eu não canto Maracanã, por entender que não é mais cabível, aquele tipo de coisa e tudo mais. E eu realmente não. Posso até conversar, a próxima vez que os clientes estiverem lá, vou perguntá-los como é que eles Mas vem cá, encaram. uma pergunta. Dentro disso tudo, teu escritório provavelmente você tem um escritório administrativo A gente tem uma holding ultra profissional. A gente tem uma holding hoje em dia, como somos muitos sócios. Não é a mesma sociedade em todas as casas. É a mesma a sociedade. mesma sociedade. Na verdade, é um sócio só que é a holding. Né? A gente, nesse movimento de 20, quando entraram esses novos sócios, a gente organizou societariamente para. A gente criou a holding, chama 11 Copos, somos 11 sócios, e aí essa holding é a única dona de todos os bares. Então a sociedade ela se distribui dentro da holding. Ok. Cada um tem um percentual e tudo mais. Mas é isso, todos os sócios são sócios da holding, que é a única dona de todos os bares. E aí a gente conseguiu, cara, a gente saltou de meio de 22 para final de 23, pô, já de 5 para 8 casas com uma fábrica. Em 20, a gente tá em 25, né? Em 23, não, começo de 24. Começo de 24 a gente ainda pegou, ainda foi convidado e montamos um quiosque no Morro da Urca, lá em cima. A gente tem um quiosque lá com 8 torneiras, oferecendo o melhor dos chopps artesanais cariocas lá pros gringos. É uma operação também, cara, a gente só se mete em coisas muito diferentes, assim, né? De igual só o chopp, assim, que de resto são desafios logísticos e desafios. Não, vamos lá, a gente não tinha nem. O papo tá tão interessante aqui. O papo tá interessante de verdade. Notem,
ideia, desenvolvimento, abertura do primeiro lugar, manutenção de visão, evolução de visão, coisas acontecendo no meio do caminho, pandemia no meio do caminho cara, foi evoluindo. Hoje é um grupo de 8 restaurantes com faturamento e uma relevância enorme. Então, pô, cara, assim, é muito bonito ouvir você falar. 350 colaboradores. Isso. 350 carteiras assinadas. O impacto que isso gera, né, em famílias, isso aí triplica no mínimo. Pois é. Impacto em cima de fornecedores. E aí é exponencial o negócio. Então tem que respeitar muito. E é muito bonito ver, porque assim, você fala muito bem, né? Então ouvir a história é muito agradável, inclusive, né? É muito fluido a forma que você fala. Muito legal. Vamos ver umas fotinhas, então. Esse é o Baixo Gávea, ali em cima o roof, né? Mas ali em cima tava em obra ainda, tá até fechado. Essa foto aí tá... Desde 1966? Pois é. Esse é um ponto... Volta ali que eu achei esse é um detalhe... Esse é um detalhe capcioso aqui da nossa história. Polêmico dentro da sociedade. Eu fui o infeliz criador dessa ideia. Na verdade, não é uma ideia. Na verdade, assim, o bar do Leblon, ele realmente... Ele é de 61, na verdade. Só que o primeiro alvará que ele tirou, eu não sei como é que isso funcionava na época, é de 66. Tanto que a gente comprou o CNPJ ali. Então, o nosso alvará ali é de 66. Entendi. Cara, na época que eu peguei aquele negócio, eu nem cogitava ter a segunda casa. Aí eu falei, vou botar a data aqui do bar. O bar não tinha letreiro, não tinha nome, não tinha nada. Falei, vou botar aqui o nome e vou colocar. Forçando um pouquinho a barra, né? Porque, obviamente, normalmente a data se refere à marca e tudo mais. Mas eu falei, eu tenho aqui uma historinha pra contar, beleza. Quando abriu a segunda casa... Quando abriu a segunda casa, eu já não tinha mais essa história pra contar. Mas meus sócios nunca deixaram eu tirar esse negócio. Eu sou doido pra colocar um desde 2013 ali. Aí, galera. Mas vamos... Esse azulejo, cara, ele tem uma história legal, porque quando a gente pegou a casa do Leblon, tinha uma parede que não é uma coisa tão comum assim. Nos botecos é comum, mas é que era uma parede do piso ao teto, assim, de azulejo, completa. E era um azulejo, super diferente, bonito, assim, visualmente. Só que a gente não conseguia encontrar. Quando a gente foi abrir a barra, a gente queria ter alguns ali, mas a gente não conseguia achar de jeito nenhum. A gente teve que achar uma olaria no interior de Minas, que a gente teve que tirar um da parede do Leblon, mandar pra eles conseguiram reproduzir, e ele tem um alto relevo, assim. Sim. E eles conseguiram reproduzir e a gente passou, então, a conseguir. É uma das nossas marcas registradas. Legal. A nossa cervejariazinha lá na Lapa. Pode passar. Nossa cozinha. Essa aí já é em Botafogo. Com visu. As cervejas diferentes aí, ó. Tem uma sour ali na mão. Sour, provavelmente. A sour de vocês leva o quê, cara? Leva arroz, é isso? Não, levaria você chamou shiso. Gohan. Shiso. Achei que era Gohan. Limão siciliano. Nossa cervejaria que tem capacidade para uns 22 mil litros lá de produção mensal. Quantos estilos vocês produzem? Então, regularmente... aí logo em seguida que a gente comprou a cervejaria, a gente adquiriu também a marca Overhop, que é uma... que tinha uma loja, inclusive, em Botafogo. Não tinha em Botafogo. Eles tinham uma cervejariazinha e um bar em Botafogo. Fecharam também. Aí acabou que a gente negociou só a marca, de comprar a marca, para poder também ter outras marcas produzindo ali na nossa fábrica. Então hoje a gente tem uns 6 fixos com a bandeira Cervejaria Brewteco. A gente tem mais uns 3 da Overhop e mais uns 2 da Penedon, que é a marca que pertence ao nosso atual cervejeiro e sócio lá da Lapa. É a única unidade que tem um sócio à parte. E então, vamos lá, 6 com 3 com 2 dá 11. Então a gente tem 11, mas assim, são 11 fixos e a gente mensalmente bate com o número de sócios. Coincidentemente. Tá fazendo coisa diferente, coisa nova, assim, tem coisas muito sazonais, coisas que combinam mais com o verão, coisas que combinam mais com um tempo mais gélido aí, de
porra, que tá fazendo no Rio de Janeiro agora, aí Pois é. todo mundo saindo de morro e cachecol. Pois é. Não é muito normal, né? É bom pra tomar Imperial Stout. É verdade. Quem fez uma Imperial Stout incrível, que é vendida no Zona Sul, foi o Padilha. O Padilha tem uma Imperial Stout que foi feita por ele, que é inacreditável. Poxa, feita por ele, mas eu não A sei. receita é dele. Mas Até onde eu sei. só do Zona Sul, assim? Não Ou sei, vende mas no Zona Sul? tá vendendo lá. É Denker. Denker. Ah, da Denker. Denker? Denker. Ah, pô, excelente. É dele essa. Pô, essa legal. Imperial Stout da Denker. Pô, legal. É Imperial Stout ou é Stout? Eles têm uma não, Stout é muito Imperial boa. Eles têm Stout. Imperial Stout também? Pô, Inclusive, quando ele me falou, ele trouxe aqui, a cerveja é realmente incrível. Aí eu passei lá no Zona Sul, comprei 12, botei lá na minha geladeira lá. De vez em quando eu pego uma até pra ver, acompanhar a evolução, porque é uma cerveja que evolui. não. O próprio Padilha falou, compra algumas e vai tomando devagarzinho, porque é a cerveja que evolui muito bem. Pois é, até isso a cerveja tem de diferente também, né? Cervejas que são próprias para guarda, para envelhecimento, essas mais alcoólicas, assim, que passam por madeira, que passam por barril, normalmente, barrica, normalmente são. Pô, mas não sabia que ele tinha tido envolvimento nessa receita, não. Vou falar com ele. Rapaz, que papão, hein? Pois é. Deu acho que deu 1h30 de papo. Caramba, nem... Bem bom, cara. Eu falei que quando eu fico nervoso, eu fico prolixo. Foi muito legal escutar aí da origem aos dias atuais. E os dias atuais reservam boas novidades também. Eu não fui, eu consultei os universitários minutos antes de entrar aqui se eu podia dar um spoiler? Mas ainda não posso. Não? Precisamos estar com o contrato assinado aí, mas nos próximos. Fera, hein? Pois é, os próximos. Mas se não tá com dias contrato aí... assinado, é melhor não falar mesmo. Mas tá. Se tivesse contrato assinado, tá tudo certo já, mas vai haver uma novidade muito legal mesmo. Muito legal? Então daqui a... Vou dizer, posso dizer o bairro só, que é Laranjeiras. Laranjeiras. E daqui a quanto tempo vai estar fechado, confirmado? Não, deve confirmar amanhã ou depois de amanhã. Então a gente enche o saco dele daqui a uns dias. Tá, que aí vocês podem... Aí vocês fazem um balãozinho assim, o programa vai mais essa pra novidade frente. era tal. Não, isso vai rolar, isso pode rolar, então. O spoiler faz um corte aí, Dani. Pode deixar. Irmão, obrigado. E aí, você quer falar mais alguma coisa? Você quer contar mais alguma coisa? Cara, deixar alguma... engraçado, né? Que acabou que a história do Bril é uma história... Tem ali os seus pontos interessantes, né? Eu confesso que eu até achei que a gente ia falar bem mais do business, assim, e tudo mais, mas cara, a história acabou... a história é envolvente, né? Eu dei umas pinceladas por alto aqui, falei algumas coisas, mas é isso, é um negócio que é um sucesso de público, não necessariamente ele está bem administrado às vezes. E nitidamente vê-se na sua fala que o teu negócio está bem administrado. Então, a partir do momento que você tem um cara pode melhorar muito em muitas coisas, assim. Mas todos podem, né? Temos às vezes muita coisa a melhorar. O terreno do vizinho é mais verde que o nosso, mas o nosso tá funcionando também. É um negócio, cara, é um negócio saudável, é um negócio que não tem dívidas, é um negócio que você vai vendo às vezes por um outro ângulo, é um negócio que, estável ali, a gente tem nossos problemas, o problema de pessoas é um problema crônico, assim, né? A gente tem turnover, cara. No passado a gente atingiu, sei lá, 130% de turnover. É um negócio assim assustador. A média do mercado é 75, 80. A gente tá acima ainda. E a gente trouxe gerente de RH nova, trouxe diretor de operações para poder sanar isso. Você deixou claro até na sua fala a preocupação que vocês têm aí com os funcionários e é uma preocupação que vocês tentam sanar de alguma forma. A gente trouxe um cara de treinamento, a gente tá, tentando fazer com que cada vez... A gente hoje está conseguindo dar 4 dias de treinamento antes do cara entrar na operação. Aí a gente agora está implementando um programa para que depois que ele chegue na operação, ele fique mais uma semana antes de ter contato com o produto ou cliente, para ele poder ir absorvendo ali com os treinadores locais. A ideia é que a gente chegue entre treinamento prévio e treinamento em loja 2 semanas de treinamento. Vocês têm algum tipo de loja modelo, alguma loja escola, alguma coisa que o cara passa um tempinho ali assim, então, não temos essa loja escola, mas temos lojas em que determinados setores se destacam um pouco mais. Então,
É porque, assim, por exemplo, alguém treinar em Botafogo é impensável, assim, porque o cara já é absorvido pelo furacão ali instantaneamente, então é loucura. Então, a cozinha do Rosas é uma cozinha mais estruturada, mais calma e que o cara consegue ter tempo de absorver, de tirar dúvida, de errar e ser corrigido e tudo mais. Aham. Já o Leblon e a Gávea para cerveja já são lojas que já tem pessoas há mais tempo, pessoas que conhecem mais o produto, então depende muito de quem tá na loja também, de pessoas com um pouco mais de Tem um plano de traquejo. carreira dentro da equipe? A gente existe algo parecido com isso, tá? A gente tem clareza nos cargos, tem clareza do que eles precisam fazer para evoluir, mas a gente está se aprofundando nisso para realmente quando o cara estiver entrando, se ele tiver a cabeça no lugar, ele conseguir enxergar onde ele consegue estar dali a 5, dali a 10 anos, assim, para poder ter essa... Até porque é um grupo em crescimento, provavelmente desloca funcionários para novas Bastante, operações, né? bastante. E a gente consegue ter deslocamentos que significam promoções, assim, Sim, às sim, vezes sim. o cara nem tá mudando de função, mas o Hum. cara, pô, de sair do Leblon para ir ser um garçom em Botafogo ou na Gávea, isso tem ali um peso financeiro e um Ok. peso até de status ali pro cara, ele tá numa loja Boa. maior, com mais visibilidade, com mais estrutura, né, também no final do dia, mas é um desafio. 350 almas Eu sei bem como é isso. Eu tenho uma 100 lá dentro do Haru. pois é. Em torno de E 100 eu vi que você tá, crescendo. caramba, com fatia, é isso? Pode ser? Não, eu não, por enquanto eu tô só no Haru. É que Mas o Haru, tem o... Haru virou Haru, o Mai, Eu não sei que é nunca o falar Omakase, é isso, pronto, essa palavra aí. que eu dividi bonito. a operação em duas, porque são operações completamente diferentes uma da outra, com pretensões completamente diferentes. Mas é uma em cima da outra, não É é? uma do lado da outra. Ah, tá. E agora eu tô montando um bar no andar de Uma cima, coisa mais musical, que é não mais é? musical, que é Então... que ele tá numa categoria chamada Listening Bar, né, que é o bar de audição musical, que nasceu no Japão, inclusive, essa vertente, mas vou falar igual você. Existem novidades. Tem Pronto, novidades pronto. boas aí. Então, Né, Dani que bom, G? cara, que bom que, pô, já tem essa Tem novidade também novidade do aí. centro e tudo mais. O centro tá lá, é foda, cara, porque eu sou um cara que eu fico muito entusiasmado, empolgado com as coisas que eu tenho pela frente. Às vezes eu falo antes do que eu deveria, eu acho. O centro da cidade eu já falei há 1 ano e meio atrás, só que, pô, tá 1 ano e meio tentando A gente uma subestima licença. a burocracia. Pois é. E aí agora que eu vou poder começar a obra. Tem uma outra coisa que eu nem vou É uma tocar pena, no né? Uma assunto. região da cidade que é Pois é. tão divulgada que Pois é. tá Aí- querendo se Aí revitalizar, que tá todo mundo precisando de começa a se investimento. perguntar, mas por que levou tanto tempo? Eu falei, gente, eu não sei, não quero entrar nessa seara, não vou explicar não, tô dando graças a Deus que saiu a licença. Obrigado. E vamos que vamos. É E isso. tem uma outra, tem 2 outras coisinhas aí que eu também não posso falar. Ainda não pode falar. Ainda não posso Mas, falar. cara, Mas vai sair já. bons negócios É. do Rio, de pessoas boas, são sempre Pô, muito... É sempre total. uma alegria. Ver o Rio de Janeiro se profissionalizando nesse nível é muito legal, né? Rio de Janeiro sempre foi um lugar de pequenos comércios, de pessoas envolvidas muito enraizadas no seu comérciozinho Sim. lá. Muito personalificado ali. Muito, Não, e a gente vendo até um movimento que até uns 15 anos atrás era impensável, que algumas coisas do Rio indo para São Paulo, por total. exemplo, bares mais simples e restaurantes mais Sim, bacanas, assim, era um negócio, era um caminho que parecia que isso era de mão única, assim. É isso, cara. E tamo Beleza? nisso. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a Obrigado aí você. pela simpatia. Pô, próximo Foi eu trago uma ótimo, cerveja cara. gelada, né? Que trouxe cerveja Verdade, quente ficamos de aqui. bico seco aqui. Faz parte. Então tá bom. Um abraço. Gente, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.